Sejam muito bem-vindos ao PalavraCast, o seu podcast que descomplica o mercado de locações. Para quem não me conhece, eu sou o André Lins, corretor de seguros, CEO do Grupo Palavra e especialista em alta performance. E o assunto do nosso podcast de hoje é garantia locatícia. Vamos falar sobre o seguro fiança. E para isso, eu convidei uma amiga minha, especialista de seguro fiança da Tchu, Samira Vasconcelos. Seja bem-vinda. Oi, André, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, falar um pouquinho desse mercado tão desafiador que é o mercado imobiliário, né? Falar de seguro fiança, que é um produto que ainda tem muito a crescer. A gente hoje trabalha num mercado que ainda tem muita gente fazendo cheque calção, fiador e por aí vai, né? É isso. Me fala um pouquinho, então vamos falar um pouquinho da Tchu primeiro, né? Vamos lá. Vamos falar sobre a seguradora, depois a gente entra no seguro fiança especificamente. Me fala um pouco sobre a Tchu, o tempo que existe. Bom, a Tchu Seguros é uma seguradora, ela é do grupo BTG, com 51%, e 49% da Caixa Econômica. Então, são os dois acionistas que formam a Tchu Seguros hoje. A gente atua no mercado há mais de 50 anos, com diversos ramos, né, na área de seguros. Falando mais aqui do ramo imobiliário, hoje a Tchu é muito forte no seguro habitacional, que é aquele seguro obrigatório nos financiamentos, no seguro fiança e no seguro incêndio. Então, hoje a gente trabalha bem forte no mercado imobiliário com esses três produtos. Legal. A gente estava pesquisando aqui, a gente encontrou a Tchu entre o top 3, né? Top 3 aí do mercado imobiliário no seguro fiança e está entre as 10 primeiras aí, 5 primeiras do seguro habitacional. Legal, muito bom saber disso. Então vamos falar um pouco mais sobre seguro fiança agora, né? Vamos começar a falar sobre seguro fiança. O seguro fiança a gente já sabe, né? A gente falou no último podcast que é uma das garantias estabelecidas na lei do inquilinato. Então, e a gente sabe que é uma das melhores garantias que tem hoje no mercado. Me fala um pouco da atuação da Tchu nesse mercado. Qual é a força que a Tchu hoje chega no mercado imobiliário para ajudar os corretores a alugar mais? Então, a Tchu hoje trabalha com um produto extremamente competitivo no mercado, né? A gente tem outras seguradoras também que atuam nesse mercado. A gente chega com um produto extremamente competitivo, a gente está disponível em plataformas, a gente está disponível no nosso portal, que é de fácil acesso ao corretor. A gente consegue ajudar o corretor a desenvolver as imobiliárias através de informação, treinamento, porque o que a gente percebe hoje no mercado é muita falta de informação, né? O pessoal, eles fazem, às vezes, outras garantias que a gente nem sabe se é uma garantia realmente que vai valer a pena lá para o proprietário e para a imobiliária, mas muito por conta da falta de informação, por não conhecer seguro fiança, por sempre ter esse mito de achar que é muito caro, e aí acaba não desenvolvendo ali e não trazendo essa segurança tanto para a imobiliária quanto para o proprietário. Legal. O seguro fiança, para quem não sabe, ele é como se fosse uma análise de crédito, né? Na verdade, é uma análise de crédito que a seguradora faz do locatário. Ela avalia aquele locatário para saber se ele tem condições de alugar o imóvel e arcar com aquele custo, né? Então, é feita uma análise toda da vida histórica, do histórico de vida daquele pretendente, né? Se ele tem renda suficiente, se ele tem condições de arcar com aquela locação ao longo dos 30 meses, que é o contrato de locação. E a partir daí a seguradora autoriza ou não, se torna ou não fiadora, que a gente chama, daquele locatário, né? E com relação às campanhas, né? A gente sabe que a Tchu Seguros é uma seguradora que faz muitas campanhas para o corretor. Como é que funciona isso? As imobiliárias também participam disso? A gente consegue fazer alguma coisa para levar para as imobiliárias? Conseguimos em fazer. A gente sempre, o nosso canal sempre é o corretor, né? Então, através das corretoras que trabalham com a Tchu, a gente sempre oferece campanhas, possibilidade de campanha, tanto para a corretora quanto para a imobiliária, para as funcionárias das imobiliárias, enfim. Aí vai depender muito do modelo e da estratégia que a gente definir junto. Eu quero com essa imobiliária, a gente vai trabalhar só com a gerente, vamos trabalhar só com os atendentes, enfim. A corretora vai dizer para mim, vai dizer para a Tchu o que ela quer. Samira, eu estou precisando melhorar nisso, eu quero alavancar a venda do seguro fiança, eu quero alavancar a venda do imobiliário, do incêndio. Então, a gente vai trabalhando de acordo com a demanda aí que você trouxe. Legal. Bom você trazer esse tema. A Tchu já tem alguns anos, ela está trabalhando com seguro incêndio também. Com seguro incêndio Fala um pouquinho também. mais para a gente do seguro incêndio. A gente atua com seguro incêndio, que é um seguro obrigatório, né? Em toda locação, todo mundo é obrigado a contratar. Às vezes as pessoas também não têm muito esse conhecimento e quando vê lá que tem que contratar, fica reclamando. Mas é extremamente importante, assim, a gente entende que a gente chama de sinistro, tá, pessoal? Então, o que é o sinistro? O sinistro é quando acontece um evento. Que evento pode acontecer quando eu contrato um seguro fiança e um seguro incêndio? O incêndio, infelizmente, pode pegar fogo, né? É o que mais chama atenção. E o seguro fiança, qual é o evento do seguro fiança? É o inquilino deixar de pagar o aluguel. Então, são as 2 horas aí os 2 momentos que a seguradora precisa atuar. Então, o seguro incêndio ele entra mesmo como para garantir. Se acontecer alguma coisa, a seguradora vai repor aquele patrimônio
como era. Então, ele tem direito a aluguel, enfim, tem todo um aparato da seguradora para que o inquilino nem o proprietário fiquem desamparados no caso do incêndio e do seguro-fiança. E é legal falar sobre a forma de pagamento, né? Forma de a pagamento. Forma de pagamento da TIU é fatura mensal. Sim, fatura mensal, tanto no incêndio quanto no fiança. Você pode parcelar ao longo do contrato, tá? O seguro-fiança. Então, você pode fazer em até 10, em até 5, em até 30. Vai depender muito do que a corretora e a imobiliária definirem juntas. A gente trabalha com boleto também. Então, ou fatura ou boleto, aí fica a critério Isso lá no de quem está contratando. No incêndio, só fatura. Só fatura. Então, para quem já me conhece, para quem me segue, sabe. Eu sempre falo sobre a fatura mensal. A fatura mensal ela é muito importante porque a responsabilidade passa a ser da imobiliária do pagamento, né? E para o locatário, ele fica como se fosse, eu costumo falar que é um streaming, né? Então ele vai pagando mensalmente enquanto ele estiver no imóvel. E aí é isso, o locatário ele está dentro do imóvel, ele está pagando. Ele saiu do imóvel, ele para de pagar tanto o seguro-fiança quanto o seguro-incêndio. E essa é a importância da fatura. Por isso que quando a TIU entra no mercado com a fatura, a gente acha muito bom. Porque é isso, você consegue colocar, diluir esse seguro-incêndio ao longo do contrato todo. E, complementando o que você está dizendo, além do mais, você tendo fatura imobiliária, você garante a segurança do pagamento, né, gente? Porque é bom lembrar sempre que seguro, ele só vale se estiver pago. Então, se não pagou o seguro não está valendo. Então, assim, se você não faz fatura imobiliária e você depende só do boleto do inquilino, imagina que um inquilino que vai deixar de pagar o aluguel, você acha que ele vai lembrar de pagar o seguro? Provavelmente não. Então, é bacana quando a imobiliária tem essa preocupação de fazer a fatura, porque a seguradora ainda reembolsa o prêmio para ela, em caso de sinistro. Então, assim, ela fica totalmente coberta. Então, é bacana demais trabalhar com a fatura, só traz benefício para a imobiliária e para o inquilino. Então, explica um pouco para a imobiliária como é que ela faz para cadastrar na TIU para fazer a fatura. A imobiliária precisa, primeira coisa, assim, para a gente receber essa imobiliária parceira, ela precisa procurar um corretor que esteja cadastrado conosco, que atue conosco. Então, por exemplo, a palavra. A imobiliária vai procurar a palavra vai fazer o cadastro dela junto à TIU e, a partir daí, a gente vai começar a trabalhar junto, através de fatura e parcelamentos e tudo mais que a imobiliária precisar, com campanhas, enfim, tudo que a gente já falou até aqui. Esse cadastro é feito pela gente, né, pessoal? A gente manda para vocês um formulário via WhatsApp, né, um formulário digital, onde você pode preencher digitalmente e encaminhar para a gente. A partir daí, o cadastro é feito nas seguradoras que a gente trabalha, que a gente atua, nesse caso com a TIU, e a partir dali, do aceite da seguradora com relação à imobiliária, você começa a receber essa fatura. A gente falou no último episódio, e você recebe como se fosse um cartão de crédito, né? Você recebe todos os valores de cada locatário que você tem na sua grade de imóveis, com seguro-fiança ou com seguro-incêndio, você vai receber mês a mês aquela fatura com todos os seus clientes. Isso é muito tranquilo. E daí a gente tem uma situação que você acabou de falar, que é o sinistro. Me fala um pouco sobre o sinistro, primeiro sobre o sinistro de seguro-fiança na TIU. Como está hoje, quais foram as atitudes que a TIU tomou ao longo desses anos para que conseguisse acertar, deixar o sinistro redondo para que os clientes possam confiar na TIU? Então, o sinistro, ele é aquele momento que todo mundo fala assim, será que essa seguradora funciona? Não é? É quando a gente tem, para quem tem carro, por exemplo, né, que é mais comum das pessoas terem, eu tenho seguro, pago pelo seguro e fica pensando assim, será que esse seguro vai me dar suporte quando eu precisar? E você só descobre isso quando tem um evento, infelizmente. No caso do seguro-fiança, quando o inquilino deixa de pagar o aluguel ou qualquer obrigatoriedade que ele tenha que ter. E aí, como é que é feito isso? A imobiliária vai comunicar a corretora e a corretora vai entrar em contato com a gente. A partir disso, a gente toma conta de tudo. Então, eu sempre digo assim, gente, é uma facilidade, tanto para a imobiliária, para a corretora e para o proprietário. Porque você tem assessoria jurídica, você tem tudo o que você precisa para que você consiga ou restabelecer aquele pagamento ou a seguradora fazia totalmente o pagamento e ela ia atrás do inquilino para receber depois. O importante é dizer que, a partir do segundo aluguel, por exemplo, você tem um inquilino, o inquilino foi para o segundo aluguel sem pagar. Deixou de pagar o primeiro mês, no segundo mês consecutivo ele não pagou. Importante isso, gente. A partir do segundo mês. Isso. Então, a gente venceu, por exemplo, no dia 1º de abril venceu, a partir do dia 1º de maio que a gente aciona o sinistro. Isso, se ele não pagar, né? Então, assim, se ele não pagar no segundo aluguel, a partir daí aciona o sinistro. E aí, qual é a providência que a seguradora toma no primeiro momento? Tá? Ela recebe lá toda a documentação de sinistro que é necessário, a documentação precisa estar toda ok, isso a corretora faz questão de trabalhar junto às imobiliárias, que as corretoras elas são expert nisso.
E aí a gente faz um contato com o inquilino para tentar negociar. Então, o primeiro momento sempre é esse, negociação, para ver se o inquilino tem intenção de pagar, se ele está disposto, como é que funciona, como é que ele está. E aí a gente vai entender, ele vai pagar, não vai pagar, e pagando, ótimo, que aí ele vai fazer o pagamento, pode restabelecer a locação, tudo normal, a seguradora vai informar lá, ele pagou, está tudo certo, pode continuar, a partir de agora pode novamente mandar os boletos. Ele não pagou. Não vai fazer acordo, não tem problema. A seguradora vai fazer o pagamento dos aluguéis até que ele esteja lá dentro, né? Todos vencidos e não pagos. Todos os vencidos e não pagos. Inclusive os que estão atrasados com juros, é isso? Isso. Todos os vencidos e não pagos e tudo que for correspondente àquela locação que for contratado no seguro-fiança. É importante dizer isso. Que quando a gente faz o seguro-fiança, a gente precisa contratar as coberturas que nos interessam. O que significa isso? Eu vou morar numa casa e essa casa não tem condomínio. Logo, eu não preciso contratar a cobertura de condomínio, que já de imediato, quando você contrata o seguro-fiança, você já tem o aluguel. Isso aí já está tudo certo. Agora, água, condomínio, IPTU, vai depender do perfil de cada locação. E aí você vai agregando essas coberturas para que, na hora do evento, você tenha direito a tudo isso. Então, o cara saiu, não pagou nada, nem IPTU, nem água, nem condomínio, você vai acionar todas as coberturas e a seguradora vai te pagar tudo direitinho, como se fosse um inquilino, até que a seguradora consiga tirar esse inquilino de lá. Como é que ela vai tirar? Através de ação judicial. Se o cara não sai numa boa, ela vai entrar com uma ação judicial para ter o despejo e, a partir daí, tirar esse cara de dentro do seu imóvel. É bom lembrar, gente, que a palavra seguros, ela tem uma atuação anterior a isso. Todo o sistema terceirizado da palavra de sinistro leva a gente a entrar em contato com esse locatário antes para entender qual o problema que ele teve, se realmente foi um problema pontual ou se é um problema que vai persistir por muito tempo. Se for um problema pontual, a gente não informa a seguradora, a gente resolve diretamente com esse locatário, faz o parcelamento da dívida dele e dá sequência na locação. Após isso, se ele não pagar, aí sim a gente aciona a seguradora. O que isso ajuda você, imobiliária, você, corretor de imóveis, e você, administradora? A nossa intenção, a intenção da imobiliária não é ter o imóvel vago. Ele não quer a ordem de despejo. Para a imobiliária não é vantajoso a ordem de despejo porque se torna um imóvel vago novamente para eles terem que alugar, e a gente hoje sabe que não existe mais exclusividade na locação. Então você acaba perdendo talvez esse imóvel para uma outra imobiliária. Então a gente faz um trabalho anterior ao da seguradora, anterior ao despejo, para poder que esse locatário volte a pagar o mais rápido possível. Isso facilita tanto para a gente quanto para a seguradora. A gente precisa entender também e saber, o pessoal precisa entender e saber que o valor do seguro ele depende muito da sinistralidade. Então, quanto menos sinistralidade houver no Brasil, sim, menor vai ser o preço do seguro. Sim. Quanto mais assertiva for a análise da seguradora, menor a inadimplência, menor a taxa. Então, isso tudo a gente ajuda. Quando no trabalho de corretora versus seguradora, a gente ajuda a seguradora a diminuir esse sinistro. Isso é bom para todas as partes. Todo mundo envolvido na locação acaba ganhando com isso. E a gente sabe hoje, Samira, que a TCU conseguiu acertar isso, né? Isso. Hoje o sinistro da TCU está muito rápido, a documentação é entregue, a análise é feita muito rápido e o despejo também. Pois é, o que aconteceu, né? O que a TCU vem percebendo, né, gente? Na verdade, a TCU, ela veio percebendo ao longo desses anos de atuação no mercado imobiliário que você ter um sinistro forte faz toda a diferença. Toda a diferença. Você ter pessoas capacitadas. Então, a TCU investiu muito nesses últimos anos em pessoas capacitadas, em sistema, para que tenha um sinistro resolvedor. Né, que a gente precisa de um sinistro resolvedor rápido. Por quê? É prejuízo tanto para a imobiliária, para o inquilino e para a seguradora, esse cara continuar lá dentro sem pagar. Então, ele é ruim para todo mundo, para todos os lados. Ninguém sai ganhando com isso. Embora o ofício da seguradora seja garantir que esse pagamento chegue lá para o proprietário e para a imobiliária, mas ainda assim é um prejuízo para a seguradora. Então, é importante a gente ter um sinistro forte para que a gente tenha uma atuação mais rápido possível para conseguir resolver, solucionar e libere o imóvel se for o caso de liberar ou se for o caso de voltar a pagar, o inquilino volta a pagar, porque há uma negociação. Então, tudo é feito através da lei, da justiça, não tem nada assim, gente. Ninguém acorda e diz assim, hoje eu vou tirar esse inquilino de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Tudo é através da justiça, de passos da lei. Às vezes demora um pouquinho mais por conta disso, que cada lugar do Brasil o sistema funciona diferente, né? O sistema judiciário. Então, tudo isso influencia nesse momento. Então, é importante assim, o que eu sempre digo assim, cara, o seguro fiança, ele é um produto de extrema importância para quem atua no mercado imobiliário. Traz segurança,
né? Traz para você ali um conforto, porque você não vai precisar tomar nenhum tipo de atitude, você vai depender da seguradora para fazer isso. Começa com a análise. Você falou muito bem, André, quando você fala assim, a seguradora faz uma análise de crédito, isso é importantíssimo. Às vezes a imobiliária ela fica triste, chateada. Poxa, mas o meu cliente foi reprovado, por que foi reprovado? Esse cliente é bom e tudo mais. Mas é justamente a análise de crédito, ela serve para isso, porque ela traz para a gente a vida financeira desse cliente, que às vezes você olhando, conversando, você não sabe. O cara não vai dizer para você, olha, eu sou todo enrolado, eu não pago a conta, enfim, ele não diz, ninguém diz isso. Quem é que dá essas boas-vindas, né? Quando você vai Ainda mais quando quer entrar no imóvel, exatamente. Né? Quando você quer conquistar alguma coisa, você vai se apresentar sempre como a pessoa mais idônea possível. Então, a análise ela entra justamente nisso, para poder desmistificar e mostrar quem é esse cliente de verdade para a imobiliária. Então, a imobiliária ela vai ter chances de ver, esse cliente vale a pena eu continuar investindo, não vale a pena. Então, tudo isso é um trabalho bacana que a seguradora faz, que ajuda demais, tanto a imobiliária quanto a corretora. Então, assim, quando a gente coloca essa situação, é importante você falar que a gente, no dia a dia, né, eu estou acostumado a estar nas imobiliárias e a gente vê muito isso. O corretor de imóveis, ele quer alugar a qualquer preço. E não dá para ser assim. Né? O corretor de imóveis, ele precisa entender que a administração é o mais lucrativo da imobiliária. É aquele cliente que vai ficar dentro da imobiliária e a administração ela depende de todas essas vertentes, né? E principalmente de uma garantia bem feita. A gente, no último episódio, eu falei com um advogado e a gente estava falando sobre isso, né? Qual é o melhor contrato de locação? Qual é o tipo de contrato que é melhor? O melhor é o bem feito. Então, sempre um seguro-fiança bem feito também vai ser melhor. Uma garantia bem feita é a melhor. Qual é a melhor garantia? A que for bem feita. E o seguro-fiança ele precisa ser bem feito. A gente não pode dar um jeitinho. Não existe jeitinho para inadimplência, né? O prejuízo para um proprietário de imóvel é muito grande quando ele tem uma inadimplência, danos ao imóvel, uma pintura que fica sem ser feita. Isso é um prejuízo muito grande. Às vezes aquele proprietário ele depende daquele aluguel para sobreviver num outro imóvel ou que paga alguma conta de filho que está viajando ou alguma coisa assim. Então, isso precisa ser bem feito. A imobiliária precisa ter a certeza de que aquela locação vai seguir até o final sem problemas. E se tiver problemas, que tem uma seguradora por trás. E eu posso falar sobre a Tchu, porque eu já estou com a Tchu já há muitos anos. A palavra trabalha com a Tchu há muitos anos, na verdade, antes de ser Tchu. A seguradora chamava Pan Seguros. Isso. E a gente tinha uma parceria muito forte nesse tempo. E com o tempo foi mudando, o quadro societário mudou e as coisas melhoraram muito de lá para cá, né? A gente vê uma profissionalização no seguro-fiança muito forte. A gente não tinha um consultor no Rio de Janeiro, hoje a gente tem o prazer de ter você aqui atendendo a gente. E corretor de seguro, se você não tem consultor na Tchu, pode procurar a Samira, que você vai ter certeza de que vai ser bem atendido. Então isso mostra a vontade, o apetite da Tchu de entrar no mercado imobiliário, no mercado de seguros imobiliários, né? A partir do momento também que criou o seguro incêndio da Tchu, também mostra que corretor, a gente está do seu lado para atuar em todos os braços que você precisa dentro da imobiliária. E eu acho legal isso, quando o corretor entende que tem uma seguradora parceira. O pessoal que trabalha com a palavra seguros sabe o quanto a gente tem empenho em fechar negócios com a Tchu por conta da qualidade e do atendimento. Eu acho que vender seguro, eu sempre falo isso, vender seguro é muito fácil. Se eu ensinar para o meu filho de 11 anos a vender seguro, ele vai vender. É um sistema onde você vai lá, calcula, a seguradora mesmo aprova e você emite o seguro. E hoje, com sistemas, com APIs, está tudo muito mais fácil. Mas a hora do vamos ver é a hora do sinistro. É a hora que você aciona a seguradora e fala, vamos juntos tirar esse cara do imóvel ou resolver esse problema. E a seguradora, quando está parceira, é muito melhor. Então, assim, procurem sempre corretores de seguros especialistas, e a palavra seguro está aí para ajudar vocês, e seguradoras com nome. A gente hoje vê um monte de seguradoras pequenas querendo começar no mercado, querendo começar com esse produto, e não dá, gente. A gente não pode trabalhar com amadorismo, a gente precisa trabalhar com profissionalismo. E a Tchu Seguros é isso, ela mostra isso pra gente, que ela é profissional no que está fazendo. Isso mesmo. A Tchu hoje, ela, né, assim, é muito bacana isso que o André falou, quando ele fala das seguradoras, né, que não tem só a Tchu no seguro fiança, a gente tem outras seguradoras que atuam, seguradoras fortes também que atuam no seguro fiança. É um mercado que eu posso dizer para vocês que vocês estão super bem,
porque tem ótimas seguradoras, todas regulamentadas pela SUSEP. Então, isso, gente, é importantíssimo, que você está trabalhando com uma seguradora que ela tem um órgão de fiscalização que fica em cima. Então, se a seguradora deixar de cumprir alguma coisa e você denunciar, enfim, a tua imobiliária, alguma coisa nesse sentido, vai ter uma fiscalização, uma auditoria para saber se a seguradora está fazendo o seu trabalho, está fazendo tudo corretamente. Então, não é simplesmente assim, vamos a partir de hoje vender um seguro, vamos lá cuidar do aluguel, do danos ao imóvel e tudo mais, e vamos que vamos. Não, existe toda uma regulamentação desse setor, né, de seguros que traz aí toda a segurança que vocês precisam. Então, a gente sabe que hoje uma alocação, ela é muito complexa. Ela é uma coisa simples, né? Teoricamente, que eu quero alugar uma casa. Tudo bem. O que eu preciso para alugar uma casa? Eu tenho renda, tenho aquelas coisas básicas. Beleza. Entrei, aluguei, estou morando. Pode ser que o meu perfil seja um perfil de louco. Eu já vi de tudo, gente. Vocês não têm noção do que a gente vê hoje, quando dá os eventos, que é o sinistro, né, a gente vê de tudo, de tudo. Então, assim, o André comentou durante a fala dele que tem um danos ao imóvel, por exemplo. O que significa isso? O inquilino, além de não pagar a locação, o cara ainda destrói a tua casa, destrói lá a propriedade de uma outra pessoa. O cara, às vezes, quebra uma parede que não podia quebrar, um vaso sanitário, enfim, tem diversas situações que acontecem que a gente só vendo para crer que é verdade. Porque se você contar para alguém, né, o que leva uma pessoa a entrar numa casa, ela aluga uma coisa que não é dela, né? Ela está alugando, né? Ela vai morar ali, ela tem um contrato a cumprir, tem que pagar, ela tem as suas obrigações, ela não paga a locação e ainda destrói aquele imóvel. Eu tive um caso que o cara pegou uma tinta a óleo preta e passou na parede toda. Fez uma lista no meio da parede com tinta a óleo preto. Pois é, e quando você pergunta para esse cara, o cara não fala. Parece que é simplesmente o prazer de destruir, infelizmente. Infelizmente a gente tem muito disso, né? A pessoa quer se vingar de uma coisa que ela está errada. Ela está errada, exatamente. E ela não tem consciência disso, né, gente? Não sei se é falta de educação, não sei se é falta de conhecimento, enfim. Independente, né? Só o fato de você estar no imóvel que não é seu, você já tem que tomar todo cuidado, né? E vale lembrar, gente, que assim, essa atuação da seguradora ela não é isolada, tá? O pagamento desses valores para o proprietário não exime o locatário de pagar. Toda vez que uma seguradora entra com sinistro para pagar ao proprietário os danos ou aluguéis não pagos pelo locatário, ela vai atrás depois na justiça. Sim, com certeza. Porque, assim, como o André comentou durante a fala dele num dado momento, a seguradora ela entra como se fosse o quê? Como é que vocês estão acostumados a conhecer? O fiador, isso, né? O mercado, normalmente, as pessoas até mais tradicionais. O fiador. E o que o fiador ele entra com o que? Fazendo qual papel? Olha, se você não pagar, se você deixar de cumprir qualquer obrigação, o fiador vai ter que garantir você. E é justamente esse papel que a seguradora faz. Então, se você deixar de pagar, enfim, o que você deixar de fazer, desde que esteja nas obrigações da lei do inquilinato, tá, gente? Então, tudo que tem que estar na lei do inquilinato que a seguradora vai cobrir. Ela faz exatamente o papel que o inquilino faria. Só que isso não significa que o inquilino não vai precisar pagar nada. Na realidade, ele vai precisar pagar. A seguradora, ela faz o pagamento, em nenhum momento ela fica aguardando receber do inquilino, nada disso. Fala como antecipação de pagamento. Né? Exatamente. A seguradora ela não vai deixar aquela alocação, não vai deixar nada descoberto, ela vai fazer todo o pagamento regularmente, enquanto o inquilino estiver morando lá. O inquilino saiu. Mas precisa pintar o imóvel. A seguradora vai fazer isso desde que tenha contratado a cobertura. Precisa fazer algum reparo em alguma coisa, a seguradora vai fazer isso. Então, a seguradora vai devolver o imóvel extremamente habitável, né, se ele não estiver. E aí, ótimo, saiu, o que a seguradora faz? Esse cara, esse inquilino, ele passa a ser um devedor da seguradora. E a partir disso, a seguradora vai fazer uma cobrança em cima dele, para ele poder pagar. Então, vai ter uma negociação, vai ter tudo isso. Então, o fato dele ter o seguro não significa que ele está livre, né? Até porque ele deixou de cumprir com a obrigação dele. Então, ele não está livre disso. Ele só não vai precisar, ali naquele momento, pagar para a imobiliária não vai precisar ter desgaste nenhum com esse inquilino, de negociação, de conversa, ninguém. E aí, a seguradora entra e ele vai ficar devendo para a seguradora. Legal também reforçar para as imobiliárias que você está falando com esse público, né, André? É legal reforçar de contratar corretoras especialistas. Isso aí. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente está aqui com a Palavra é uma corretora especialista no seguro imobiliário. A Palavra já sabe todos os caminhos, todos os documentos,
tudo que precisa ser feito, isso é importantíssimo, faz muita diferença. Às vezes você tem uma frustração com um determinado seguro, porque você contrata um corretor que não é especialista naquele tema, né? Então assim, eu contratei um seguro fiança, não gostei. Aí quando você vai entender por que a pessoa não gostou, às vezes por falta de atuação da corretora, porque a corretora não era especialista como vocês são. E isso traz muita dor de cabeça, porque a corretora, quando ela não é especialista, ela não informa o que precisa enviar, tudo vira demorado, né? Porque tudo tem prazo, o sinistro tem prazo, tudo tem prazo. E quanto mais demora em enviar a documentação, quanto mais falta informação, mais esse prazo alonga. Então, quando você trabalha com uma corretora que ela não é especialista, você está sujeito a tudo isso. Então, gente, é bom ter atenção em relação a isso. Eu ouço muito isso. Eu tive problema com a Tóquio, eu tive problema com a Tchu, eu tive problema com a Porto Seguro. Falou, você não teve. Vamos lá, me conta o que aconteceu. Em 99% dos casos, a pessoa não teve problema com a seguradora. Ela teve problema com o corretor de seguros que não atuou como deveria perante a seguradora. E aí atrasa, não paga, a contratação do seguro mal feita. Outro dia eu estava conversando com um corretor de seguros que eu falei para ele que eu ganhei alguns prêmios ano passado. Ele teve a audácia de falar assim para mim, pô, mas se o corretor que ganha prêmios é assim, imagino que não ganha, hein? Como é ruim. O cara não sabia nada. E ele falou para mim, ele teve a nossa discussão era sobre o prazo do contrato versus prazo do seguro-fiança. E ele disse para mim que sim, ele faz seguro-fiança de 12 meses para contrato de 30 meses. E essa discussão ela acabou em 2020, quando a SUSEP, em agosto, regulamentou uma norma, né? Mandou uma norma, um normativo dizendo que, a partir daquele momento, todos os contratos de seguro-fiança deveriam seguir o mesmo prazo do contrato de locação. Então, desde agosto de 2020, isso mudou. Todos os contratos de seguro-fiança precisam ser pelo mesmo período do contrato de locação. E ele disse que não, ele faz um monte, ele atende um monte de cliente lá que ele tem, sim, contratos de seguro por 12 meses e contratos de locação por 30. Então, até nisso, você precisa tomar cuidado com o corretor. É nisso. Porque hoje a gente não precisa mais, obrigatoriamente, né? Hoje a gente não é obrigado, o corretor de seguro não é obrigado a enviar a proposta e o contrato no ato da contratação do seguro. A emissão da pólice é feita automaticamente e, posteriormente, que a seguradora pede esses documentos. E ao você enviar um contrato de locação com prazo diferente do seguro-fiança, a seguradora vai recusar. E se ele não enviou, numa abertura de sinistro, quando ele enviar, a seguradora vai recusar o sinistro. Então, assim, isso é muito sério. Muito. As pessoas estão brincando com uma coisa que para alguns é muito importante, que é o bem dele. Aquele bem do proprietário que está ali garantido para aluguel de alguém, está sendo colocado em risco porque ele foi feito por um corretor errado. Então a gente precisa saber disso, que o corretor precisa sim ser especialista. Eu, particularmente, nem gosto de fazer o seguro do meu carro, porque eu não sou especialista em automóvel. Eu faço porque eu tenho a ajuda das seguradoras e eu consigo atuar porque alguém da minha seguradora. Se eu tiver um sinistro, a seguradora vai estar do meu lado e vai me ajudar. Mas eu tenho uma pessoa especialista no meu escritório em automóvel e eu peço sempre que essa pessoa faça. Né? A gente tem que atuar naquilo que a gente entende mais. Hoje o meu mercado é o de imobiliário. A palavra tem o foco no imobiliário, então se você quiser saber um pouco mais, procura a gente que você vai entender o que nós fazemos hoje. Mas, Samir, me fala um pouco da Tchu. Eu sei que a Tchu tem um diferencial nessa contratação de adicionais, coberturas adicionais, que é o danos aos móveis. Isso. Fala um pouquinho sobre essa cobertura. Essa cobertura é uma cobertura assim, sensacional. Ela é exclusiva da Tchu, só a Tchu tem no mercado. Ela é exclusiva da Tchu hoje e é uma cobertura assim, gente, muito bacana, porque quando você faz locação que tem móveis dentro dela, que é comum, né? Tem muita gente que aluga a sua casa com cadeira, com mesa, enfim. E quando tem esses móveis, normalmente esses móveis eles não estão na cobertura do danos ao imóvel, né? É bom a gente separar isso. Porque o danos ao imóvel é tudo que é fixo do imóvel. A gente costuma, erroneamente, tá, gente? Um exemplo grosseiro, mas tudo que a gente conseguir virar o imóvel e ficar preso está coberto pelo danos ao imóvel. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí você vai até perguntar assim, e para quem tem a cozinha planejada? Ela entra no danos ao imóvel, porque ela entra dentro desse exemplo que você acabou de dizer. Ela faz parte integrante do imóvel. Exatamente. Agora, se eu tenho um armário na cozinha que não é preso, não é planejado, ele entra no danos aos móveis, né? Então, assim, é importante, porque
dentro daquilo que a gente falou de sinistro, de comportamento, a gente cada vez mais, infelizmente, né, para nossa tristeza, existem esses casos de pessoas que entram e não sei por que cargas d'água, a pessoa vai lá e destrói uma coisa que não era para ela destruir. Né? Porque existe o tempo de uso, isso é comum, né, gente? Então, assim, eu moro numa casa, já aluguei essa casa há 10 anos. É natural que o móvel lá vai ter um desgaste. Isso é comum. E isso dá para ver na vistoria. Porque quando a gente aluga, né, isso é importantíssimo, você fazer uma vistoria bem feita, de entrada. Mais uma vez a vistoria chegando aí. Exato. Então, assim, mais uma vez eu repito para vocês, você trabalhar com uma corretora especialista faz toda a diferença. Porque a corretora vai te orientar nesse sentido. Porque a vistoria, gente, é o que vai nortear a seguradora. Então, você faz uma vistoria, você vai apresentar naquela vistoria tudo que tem naquele imóvel. Desde os móveis, né, que é a cobertura que a gente está falando aqui, e todo o resto. A pintura, se o vaso sanitário está bom, se o móvel planejado está perfeito, tudo. A maçaneta, a porta. Normalmente, a vistoria ela é super detalhada, justamente para quando acontecer o evento, a gente ter aquele documento assinado por ambas as partes, que é importantíssimo também. Então, você que faz a vistoria, às vezes as imobiliárias fazem, não pega a assinatura do inquilino, aí vai querer pegar quando tem o evento, que é o sinistro. Você não vai conseguir, porque o cara sabe que você vai entrar. Você já ouviu isso? Muito comum. A gente ouve isso todo dia. Muito todo comum. dia. Muito comum. Mas aí eu falo, quando a corretora é especialista, ela fica ali orientando o tempo todo. Quando não é, gente, o que acontece? O corretor não sabe, ele não lembra disso, porque ele não é especialista naquilo. E aí, na hora que dá o evento, que precisa de tudo, toda a documentação, inclusive dessa vistoria que a gente está falando, ela não está assinada, ela não está completa, ela não está bem feita. Então, tem de tudo. E aí, a partir daí, você pode ter o seu recurso, né? A sua solicitação, enfim, o que você pediu lá para a seguradora, você pode ter recusado. Porque é bom lembrar que a seguradora ela tem regras. Então, não basta você simplesmente adquirir o seguro e, a partir daí, o que acontecer está tudo certo. Eu não preciso mandar documento, não preciso nada. Basta só comunicar. Não, você vai comunicar, mas você tem que mandar todos os documentos que são exigidos pela seguradora. E aí a corretora vai te orientar, vai mandar, e a partir daí é que a gente vai começar a trabalhar nesse sinistro. Então, no caso dos danos aos móveis, é uma cobertura bacana. Por quê? Você vai fazer a vistoria inicial, eu vou ver que aquele móvel está perfeito, né? Ele está em ótimo estado, enfim, não está com nenhum tipo de problema. E aí, durante aquela locação, o inquilino foi e destruiu, fez alguma coisa errada. Aí vai vir, na hora da vistoria final, vai aparecer essa destruição. E aí a seguradora, o que ela vai fazer? Ela vai reembolsar lá o valor. O intuito do seguro, gente, é sempre restabelecer aquilo que a pessoa tinha. Não é nem ganhar mais, nem menos, tá? Então é bom a gente ter isso bem em mente também, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas estava velho, tinha que comprar um novo. A seguradora, o objetivo não é esse, é restabelecer nas mesmas condições que você recebeu. Então isso para qualquer seguro. Normalmente a seguradora ela não é para tu crescer seu patrimônio, ela é para manter o que você já tem. E o seguro fiança é a mesma coisa. É isso aí. A TIU tem essa vantagem do danos aos móveis que não existe em outras seguradoras. É uma cobertura muito bacana, muito legal. A gente indica muito para imóveis mobiliados. Falar da vistoria é o que a gente vem dizendo aqui no último programa, a gente falou muito sobre isso, sobre a vistoria, né? E a atuação da palavra vistorias nesse mercado. A gente hoje tenta fazer uma vistoria bem isenta, bem completa, focada nisso. A nossa grande vantagem com relação às outras empresas de vistorias é isso. A gente tem atuação no mercado de seguros. A gente, todos os dias, a gente tem no nosso lado, na nossa mão, aquele problema judicial, aquele problema que a gente sabe que deu por conta de uma falta de vistoria ou por conta de uma vistoria mal feita. Então, a gente consegue mudar isso dentro do nosso próprio escritório, né? A própria palavra seguros conversa com a palavra vistorias e fala, olha, está dando muito problema aqui, por favor, vamos ter mais atenção nisso aqui, vamos dar um foco nisso aqui. Então, a gente já sai na frente hoje do mercado de seguros e de vistorias por conta dessa interação entre uma empresa e outra. Você acaba entregando um trabalho completo, né? Exatamente. Você trabalha nas duas frentes, que é o que traz o problema, né? E a gente tem uma atuação... E isso é uma vantagem muito grande, né? 2024 a gente cresceu muito, foi muito premiado e reconhecido dentro das seguradoras. E todo esse trabalho de reconhecimento ele não vem à toa. A gente estava conversando aqui antes do programa começar sobre números, né? A gente quando vê prêmio, poxa, a corretora tal foi premiada. E não é só vendas, né? A gente tem um monte de outras
númerozinhos que a gente precisa chegar, e um deles é o sinistro, né? A sinistralidade não pode estar muito alta nas seguradoras para que a gente seja premiado. E essa nossa atuação, junto com a vistoria, junto com a corretora de seguros, as duas andando juntos, ajudou muito nisso. Então é importante o pessoal saber, e a gente tem uma campanha em 2024, teve em 2024 e já está em 2025 também, de juntar as duas empresas, né? De uma ajudar a outra. E a gente tem uma possibilidade de números muito bacanas para quem fecha seguro fiança com a gente e fecha a vistoria junto. Que bacana, porque então, a vistoria tem que pagar, né? Exato, tudo isso. Você tem uma vistoria terceirizada, uma empresa conceituada, e vocês podem buscar. Hoje a gente tem vários mecanismos de buscas, e o Reclame Aqui, hoje, a palavra vistoria é uma empresa verificada no Reclame Aqui, então você pode procurar saber isso, pode procurar o Reclame Aqui, não existe, a gente não consegue nem, eu quis entrar para o Reclame Aqui, no Reclame Aqui tem uma campanha anual que eles fazem lá dos premiados, a gente não tem nem índice para começar, porque a gente não tem nem reclamação. Para começar a ter índice, precisa ter reclamação para poder você atender. Isso, gente, é muito bacana, porque a palavra é uma corretora grande, né, André? Exato. Não é uma corretora pequena. Então, assim, quando a gente fala assim, não tem reclamação, aí vocês podem pensar assim, mas qual o tamanho dessa corretora? É uma corretora Exato. grande. A gente ganhou bastante coisa no passado, Pois graças a Deus. A gente tem uma produção muito grande, atende bastantes imobiliárias e não tem. A gente não consegue nem ter essa... Eu queria entrar nessa campanha para ver se ganhava algum prêmio da Reclame Aqui, né? Aquela coisa de melhor empresa para trabalhar, essas coisas todas, e a gente não consegue porque a gente não tem índice por não ter reclamação. Isso é bom, que continue assim. Exato. Eu prefiro não ganhar esse... Dispensa esse prêmio, né? Dispensa, eu não quero esse nesse momento. Então é muito bacana a gente ter isso, e isso vale muito a pena. Juntar essas duas empresas foi muito bom para a gente e para o mercado imobiliário em si. Voltando a falar da TIU, vamos falar da plataforma. A gente já está atuando já há 1 ano e meio, se eu não me engano, 1 ano, com a TIU na nossa plataforma. Fala um pouco do que isso foi bom para a TIU também, trazer uma plataforma para a mão da imobiliária, eles poderem cotar lá na hora. Então, hoje a TIU, como é que é a forma da TIU chegar na corretora e, consequentemente, nas imobiliárias, né? Como é que você faz para ter acesso? Como é que a corretora faz e, consequentemente, a imobiliária? Hoje a TIU trabalha com um portal, né? Esse é o portal do corretor que a gente chama. Então, o corretor, ele vai lá, ele acessa esse portal, ele faz as cotações, ele faz tudo através do portal. É um portal super limpo, clean, fácil acesso, super elogiado pelas corretoras. Lembrando, né, pessoal, a TIU, ela é nacional. Então, assim, ela atua no Brasil inteiro. Não é só no Rio de Janeiro, não é só em Minas, Sudeste, não, é no Brasil todo. Então, a gente precisa realmente fazer com que essa rede tenha muita capilaridade, porque é uma rede grande. Aí o que a TIU fez, né? Ano passado, a gente entrou para uma plataforma, que é uma plataforma, como se fosse uma plataforma de multicálculo, vamos dizer assim. Essa plataforma, o que ela faz? Ela traz para a corretora, né? A corretora, ela trabalha com diversas seguradoras, e aí a corretora, ela traz lá para a imobiliária, que é a sua cliente, a possibilidade de de saber se o cliente foi aprovado, aonde foi aprovado, o valor do seguro. A imobiliária tem essa resposta na hora, na ponta. E isso a gente considera um golaço. Por quê? Qual é o maior, assim, né? O que muitas imobiliárias sempre ficam questionando? Mas eu não sei quanto vou pagar o seguro. E se o cliente não for aprovado? E como é que eu faço? Aí vai demorar, o cliente vai visitar o apartamento ou a casa, e se ele não for aprovado? Eu estou perdendo tempo com esse cliente. Isso acabou, porque você chega com a plataforma, você traz essa plataforma, que a maioria das corretoras especialistas atuam com plataforma, tá, gente? Isso aí. Então, assim, isso é outro diferencial também. E aí a corretora especialista oferece essa plataforma, então, na hora imobiliária. Então, assim, o cara mandou a ficha, eu vou visitar um imóvel, porque hoje como é que é o processo? Você, quando vai visitar um imóvel, às vezes você já tem que mandar algum tipo de documento, não é isso? Então você manda algum documento para saber se você está apto, para saber se vale a pena eu perder lá minha meia hora, 40 minutos do dia para te mostrar esse imóvel, se você é uma pessoa que está aprovada. E você consegue ver isso na hora. Você não depende da corretora para isso, que a corretora vai dar o acesso que você precisa nessa plataforma. E aí você vai ter o acesso, vai olhar, o cara foi aprovado, o seguro dele ficou em torno de X reais e pronto. Aí você continua lá, vai mostrar, você não perde tempo. Eu acho que todo mundo sai ganhando nesse negócio. A gente vai colocar aqui embaixo o link da entrevista que teve do CEO dessa plataforma, junto com a Priscila, né? Que é diretora comercial Isso, a Priscila é nossa gerente nacional. Gerente nacional do produto de fiança locatícia. E aí a gente vai conseguir, de repente, quem quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar também. Essa plataforma é a que a gente atua, né? A Palavra Seguros, ela atua nessa plataforma. A gente hoje consegue entregar
todas as seguradoras de seguro-fiança, seguro-incêndio, título de capitalização nessa plataforma. Todo o gerenciamento é feito por essa plataforma e a aprovação é realmente imediata. A aprovação ela leva segundos. A gente costuma brincar lá que é mais rápido do que fazer pipoca de micro-ondas. Com certeza. É mais rápido do que fazer um miojo. E isso tudo ajuda muito o corretor. É o tempo dele passar um café e voltar já com a aprovação do cliente. E hoje, né, André, a gente hoje vive uma era da ansiedade, uma era do imediatismo, né? Se a gente piscar, a gente perde, Exato. não é verdade? Então, assim, se a imobiliária ela piscar, se ela ficar presa a coisas do passado, ela vai acabar perdendo, porque hoje o mercado está assim, né? Quando eu saio de uma imobiliária que, de repente, não entendeu, porque eu só consigo achar que a pessoa não fecha esse tipo de plataforma, não entra nessa plataforma com a gente, quando ela não entende. Porque a partir do momento que ela entende, ela vê que é o melhor para ela. E quando eu vou numa imobiliária e o cara não entende e fala, não, André, eu não quero entrar nessa plataforma, eu falo, não tem problema. O seu vizinho vai entrar com certeza e ele vai tomar de você os seus clientes. Porque é muito rápido. E o imediatismo realmente existe. E não é só o imediatismo. A gente vive uma era onde um período, né, onde a gente tem mais pessoas procurando do que imóveis. Então, aquele mesmo imóvel está em várias imobiliárias. Então, se ele não fechar com você, ele vai atravessar a rua, ele vai encontrar o mesmo imóvel em outra imobiliária. Engraçado, né? E você falando sobre isso, se a gente pensar há anos atrás, isso não acontecia com frequência, né, André? Era raro, né? Tipo assim, o imóvel era fiel àquela imobiliária. Exato. Hoje não é, hoje o inquilino não é mais fiel. O cara vai numa imobiliária, ele faz lá, gente, isso é muito comum. O cara vai numa imobiliária, ele faz a avaliação, aí você faz a avaliação lá com as seguradoras, aí ele sai dali e vai para outra imobiliária para fazer a locação, às vezes, em outra imobiliária. Isso é muito comum. Eu sei, ontem eu estava zapeando aqui num portal de imóveis e a mesma foto em várias imobiliárias. O mesmo imóvel com a mesma foto em várias imobiliárias. Então é isso. Isso é um papo para outro podcast, que é as fotografias, que é a qualidade, que as pessoas, o corretor de imóveis não está se preocupando com isso, ele pega a foto do vizinho, ou ele pega a foto que o proprietário mandou pelo WhatsApp, mas isso é um outro assunto. Um outro tema, né? Porque isso é uma das coisas. Mas a imagem é tudo, né, André? Exatamente. Bacana você falar sobre isso. Vamos falar, eu quero falar diretamente com o corretor de imóveis. Esse vai ser o momento que eu vou falar diretamente com o corretor de imóveis. Muito bom. Porque está deixando muito a desejar. Mas é isso, então você vê que é o mesmo imóvel que está em várias imobiliárias. E aí, quem ganha? Ganha quem tiver a maior agilidade na hora de aprovar uma ficha. Porque sim, o locatário está com o mesmo aplicativo que eu tenho, o locatário tem, e ele vai entrar para perguntar. É só você apertar um botão lá, você entra num chat com a imobiliária, e aí você consegue resolver tudo pelo seu celular. Então, hoje as imobiliárias precisam sim ter uma plataforma, precisam sim estar com um corretor especialista que tem uma plataforma, um corretor especialista que tem uma plataforma e trabalha com vistoria. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, sim. É claro, mas assim, é uma trilha onde o corretor de imóveis precisa seguir para ter sucesso. Quando a gente fala de alta performance aqui no canal, a gente fala muito disso. Não é só uma alta performance de qualquer jeito, é uma alta performance duradoura. E para isso você precisa ter ferramentas boas. E eu acho assim, complementando isso que você está falando, é importante todo mundo se especializar naquilo que faz. É isso aí. Não é, André? Tipo assim, a imobiliária ela tem que ser especialista em quem? Administração de imóveis. Não fica se preocupando com seguro. Deixa que a sua corretora especialista vai cuidar do seguro. Você pode ter ali. A plataforma vai te ajudar em quê? No imediatismo de você saber se o cara foi aprovado, o valor do seguro e pronto. O resto, a corretora vai te ajudar. Você tem que procurar ser especialista naquilo que você faz, tanto o corretor de imóveis, que é alugar, que é vender. O que eu posso fazer para melhorar? E é tudo isso, através de conhecimento, estudando, trazendo aqui, podcast. Olha só essa ideia da palavra, que coisa fantástica, gente. Pega aí quantas corretoras hoje no Brasil fazem um trabalho desse, de divulgar informação, né? Porque o André, ele faz um trabalho espetaculoso. Imagina só, não preciso nem divulgar, eu já tenho meu público, minhas imobiliárias, ganho o mercado, porque ele tem a área comercial forte atuando, mas ele resolveu fazer o quê? Divulgar a informação, porque é importantíssimo, gente. Informação é tudo. É o maior bem que todo mundo pode ter. E aqui a gente está para isso mesmo, para divulgar a informação. Trazer para o corretor de imóveis aquilo que ele pode usar de ferramentas no seu dia a dia. Como você disse, né? Cada um na sua especialidade. Cada um cuidando daquilo. Porque às vezes parece que, quando você fala, e foi importante você chegar nesse assunto, porque a gente tem uma plataforma e ela calcula em segundos e está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem uma atuação por trás disso tudo, a gente toma conta disso. Mês passado, essa plataforma lançou uma IA
né? E é importante quem não sabe disso ainda começar a prestar atenção nisso. Essa IELA, a partir do momento que você coloca o contrato de locação dentro da plataforma, né? Após a contratação do seguro-fiança, tudo direitinho, você coloca o contrato de locação lá, essa IELA vai ler o contrato de locação e checar se está tudo certo. Se o nome do locatário que está no contrato de locação é o mesmo contrato da proposta do seguro, se os valores estão batendo, tudo isso traz uma segurança muito maior para uma imobiliária. Ela tem certeza que aquele contrato de locação está condizente com a proposta do seguro, então ela não terá problemas no sinistro, na saída. Então, essa tecnologia que chegou, tem um mês, essa tecnologia, ela chegou para agregar muito. E cada dia chega mais coisas, né? A inteligência artificial, ela está aí para isso. Eu estou aqui com o ChatGPT aberto, é o meu funcionário mais barato que eu costumo falar, eu pago R$100 por mês para ele e ele trabalha... Tem uma produtividade absurda. Empresas, trabalha para todo mundo, Ele tem uma produtividade absurda, então a gente tem que usar a inteligência artificial a nosso favor. A palavra tem usado muito isso. A vistoria já é com a inteligência artificial há muitos anos. A gente hoje tem uma vistoria diferenciada porque ela não é uma vistoria que ela é robotizada, faz textos, né? Ela produz textos na vistoria. Você não consegue identificar que aquilo ali foi feito por um robô. Então, isso é muito bom para as imobiliárias, bom para o judiciário, né? Ao final do processo, quando você vai para o judiciário, quando há um problema, o juiz ele não quer saber se a bolinha é verde, a bolinha é amarela ou a bolinha é vermelha do estado do imóvel. Ele quer ler o que está escrito, porque o processo ele não é colorido. Então, isso já é uma grande vantagem que a gente adquiriu lá atrás com a tecnologia. E hoje, a nossa plataforma está utilizando muito a inteligência artificial para isso. Então, quando a gente soma tudo isso, vários pouquinhos de coisas sendo feitas para um montão que é a imobiliária, né? A imobiliária ela precisa entender, enxergar que, cara, eu estou num lugar onde vou ser bem cuidado. As nossas visitas semanais, os nossos cafés da manhã que a gente faz, inclusive a Tchu Seguros é muito parceira nisso. Bastante café. A gente trabalha muito em parceria, gente. Assim, a imobiliária quer fazer um treinamento para o seu grupo de corretores. A Tchu vai junto com a corretora lá e faz. A Tchu sempre faz atuação junto com a corretora. Então, sempre. A imobiliária precisando de qualquer coisa, ela vai através da corretora solicitar. Poxa, André, vamos fazer aqui um café para os meus corretores. O André pode dar um treinamento para os seus corretores. Aí a Tchu fala do seguro fiança, fala do seguro incêndio. Então, isso é muito comum, a gente faz muito esse tipo de ação, porque a gente entende que agrega e a gente entende que hoje todo mundo, né, apesar de ter muita informação à sua disposição, acaba não tendo ao mesmo tempo, né? Não sabendo, né? Eu tenho acesso a tudo, mas eu filtrar aquilo realmente que é importante, às vezes você não consegue fazer isso. E aí, quando você dedica um tempo lá na sua imobiliária, hoje eu vou fazer um treinamento aqui com os corretores, gente, é importantíssimo, para ele saber o que é seguro fiança, o que é seguro incêndio, como é que é a atuação desses produtos, é importante. Por quê? O cara tendo a informação, quando ele for falar de locação, ele vai falar disso com tranquilidade, sem ser um peso. Porque tudo é a forma como a gente fala, né? Eu falo muito sobre isso, cara. Você pode estar falando de tudo, você pode estar falando até de um enterro, mas se você falar de uma forma pesada, aí fica pesado. Então, se você falar do seguro fiança como uma coisa que, o cara vai ter que pagar um prêmio todo mês e tudo mais, aí a pessoa vai olhar só para custo. E qual é o benefício que eu tenho? Então, a gente tem que focar no benefício, porque tem benefício. Quais são os benefícios? O cara está coberto, a seguradora cobre, a imobiliária, tem danos ao imóvel. Então, tem toda uma questão, uma legislação por trás disso que traz essa segurança. Então, é muito importante a gente trazer informação. É aquilo que você falou, né? A gente tem que ser especialista no nosso negócio. No nosso negócio. Mas a gente precisa entender um pouquinho. Então, quando a gente fala desse café da manhã, dessas coisas que a gente costuma fazer muito com a Tchu, é isso. Levar para a imobiliária um pouquinho de informação sobre aquele negócio. Então, assim, às vezes, eu preciso decorar tudo isso? Não, você precisa entender o mecanismo. Chegar na hora que você for vender para um proprietário ou para um locatário, saber o que você está vendendo, saber o que você está dizendo. Olha, o seguro fiança é isso, ele é bom por isso, e eu vou te ajudar nisso e naquilo. Para você ver, né, André, é tão comum quando essa passagem de informação ela é bem feita, é tão comum o proprietário querer pagar o seguro. É isso aí. Isso é muito comum, não é comum? Você tá cansado de saber disso, de ver. As imobiliárias também. Porque o proprietário, ele sabe da segurança que traz. Então, para ele, às vezes, é muito melhor ele pagar um pouco, né? Abrir mão de alguma coisa lá do aluguel em prol do seguro-fiança do que ele não fazer o seguro-fiança, ser contra e ter problemas, porque vai ter problemas. Esse é umas outras vantagens, e agora você puxou e a gente vai entrar nessa também. É uma das outras vantagens da Tchu.
Hoje a Tchu é uma das poucas seguradoras que trabalha com o pagamento através de boleto. Boleto. E essa é uma vantagem para o proprietário que não vai ter administradora. Isso. Né? Ele pode ele mesmo receber aquele boleto e pagar. Não precisa ser ele, como a gente falou no início da conversa, sobre cadastrar imobiliária na seguradora. Na Tchu não precisa. Na Tchu um proprietário pode gerar os boletos e ele mesmo cobrar e pagar. Exatamente. O que é bacana nesse caso, assim como a imobiliária, o proprietário ele contratar uma corretora especialista, porque ele vai ter todo o suporte como se ele fosse uma imobiliária. Então ele não vai ficar descoberto, ele vai contratar a corretora e através da corretora ele vai ter acesso. O que eu preciso? Eu quero os boletos. Por exemplo, a Tchu ela manda todos os boletos de uma vez só. Então o proprietário ele vai ficar com todos os boletos para efetuar mês a mês o pagamento. Ou ele quer efetuar à vista, a gente tem desconto à vista falando nisso. Então o cara tem um desconto. Se parcelar até em 4 vezes, a gente oferece um desconto. Então assim, o proprietário ele vai escolher o que é melhor para ele. Ele vai ter lá os boletos, vai ser assessorado, né? Porque a gente sabe que há uma parcela aí de proprietários que não gostam de trabalhar com imobiliária. Então, gente, eu vejo assim, cada vez que eu converso muito sobre seguro fiança, sobre mercado imobiliário, eu vejo que tem perfil de tudo, tem tudo para todo mundo. É só você saber trabalhar, escolher as pessoas certas, os parceiros certos. Quando eu falo de corretora especialista, porque a corretora ela vai escolher as melhores seguradoras para trabalhar com ela, porque ela não quer trabalhar com seguradora que dá problema. Não é, André? É isso aí. Porque ter problema, ter dor de cabeça com seguradora é ruim para o seu negócio também. Sim. Então, assim, quando o André me chamou para vir aqui, para a gente, é um privilégio estar aqui, a Tchu, representando, falando do seguro fiança. Porque a gente sabe que para o André a gente faz um trabalho bacana. No Brasil todo, aí afora, a gente trabalha com diversas corretoras grandes, como aqui a Palavra. Então, assim, é importantíssimo, gente. Informação é tudo. Falo para vocês, assim, já falei isso aqui 2, 3 vezes e volto a repetir. Informação é tudo. E a gente precisa disso, de divulgar a informação, de falar mais sobre coisas que a gente não entende, mas que faz parte do meu negócio. Né? O seguro fiança, você não precisa ser especialista imobiliária, nem um proprietário, mas faz parte do seu negócio. Você quer alugar mais, você quer ter segurança. O que eu preciso para fazer isso? Né? Porque conversando com o corretor, você vai descobrir, às vezes, até como você aluga mais. Porque o corretor, ele anda em várias imobiliárias, ele vê muito case de sucesso, ele trabalha com diversos ramos diferentes de pessoas, de estilo. Então você traz aí para a pessoa, olha, André, me ajuda aqui, o que eu posso fazer para melhorar e tudo. O André vai te dar uma consultoria além de seguro, né, André? Isso aí. A gente hoje procura, sim, levar informação e eu acho que isso começa esse trabalho pensando no meu futuro. Eu tenho uma visão que meu futuro vai ser esse, sabe? Levando informação para as pessoas. Vai chegar um momento que eu vou estar cansado, eu acho, de ir para a rua. Acho que eu não sei se eu vou cansar. Será, porque gente? eu gosto o André tanto, ama fazer isso. Eu gosto tanto de estar na rua que eu não sei. Dele isso aí. Mas eu quero estar levando mais informações para as pessoas. Eu acho que a gente tem muita coisa sendo dita que não é verdade. E as informações elas são importantes, mas a gente precisa checar o que é verdade e o que não é. Tem muita gente falando coisas por aí que não são verdades. E a informação ruim também, a informação mentirosa, ela faz um mal danado, né? O mundo hoje, com a tecnologia, tem as suas vantagens, né? Exato. Mas tem essa parte das pessoas divulgarem informações nem sempre verdadeiras, né? E às vezes as pessoas não checam e acabam acreditando numa coisa que não é verdade. Quando você fala de seguradora, de ser bom para a gente ter uma seguradora parceira e grande, né, como a Tchu, eu costumo dizer para as pessoas que o seguro, né, em si, a trilha do seguro, ela é como se fosse um motorista particular, né? Então, onde o carro é a seguradora, o motorista é o corretor e o passageiro é o segurado. E essa estrada ela é a mesma, só muda são os carros, né? Então, quanto pior o carro, mais o corretor, que é o motorista, vai sofrer. O segurado ele tem que chegar no destino final dele, que é receber a indenização, que é, nesse caso do proprietário, não ficar sem um aluguel vencido. Mas o corretor vai dirigir esse carro. E quanto pior for esse carro, pior para o corretor. Então, assim, a gente procura trabalhar com seguradoras boas, porque são carros bons, e a gente vai conseguir ter uma tranquilidade e segurança chegar até o final. Eu posso falar de carteirinha, porque o imóvel que eu moro é alugado e a garantia é o seguro fiança da Tchu. A gente tem várias assistências, a gente não entrou nas assistências aqui, mas são muitas assistências para o locatário.
a gente utiliza elas, não é só desvantagem para o locatário não só paga, ele tem algumas vantagens. Tem assistência locatário, tem assistência para o proprietário também. Então, se você faz uma locação, você tem, né, para quem está o inquilino e para o proprietário. Então, assim, tem vantagem para todo mundo, né? As assistências é o quê? Um chaveiro, uma revisão de uma instalação elétrica. Então, você tem alguns benefícios que a gente usa, tá, gente? Às vezes não usa porque você não sabe o que tem. Eu uso. Então, assim, às vezes a pessoa tem o seguro e não sabe o que o seguro tem. Então, quando você contrata o seguro da Tchu, automaticamente você não paga mais por isso. Ele já está lá. Você contratou o seguro fiança da Tchu, você já automaticamente tem direito à assistência. É isso. Quem quiser saber mais sobre a Tchu Seguros, me chama aqui, comenta aqui embaixo nesse vídeo, manda para o seu amigo, corretor de imóveis, manda para a imobiliária que você trabalha esse vídeo, compartilha, comenta, dá uma curtida aqui também, que isso ajuda a gente a engajar mais e levar para mais corretores de imóveis essas informações. Te agradeço muito, Samira, por ter vindo. Eu que agradeço. É um prazer enorme ter você como consultora ajudando a gente. Num outro papo vou contar um pouco mais sobre como a gente se conheceu, como eu tenho admiração pelo seu trabalho. Isso você sabe, eu falo isso para todo mundo, como eu admiro o trabalho da Samira. Eu também tenho pelo seu. Então, assim, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, conversado com o pessoal e trazido um pouco da informação sobre a Tchu. Eu que agradeço, né, gente? É uma oportunidade maravilhosa estar aqui falando de mercado imobiliário com uma das maiores corretoras aí do Brasil, né? A palavra cresceu muito, vem crescendo muito, né, André? Cada vez melhorando mais. Para vocês terem uma noção, assim, eu estou sempre na palavra, né? E cada vez que eu vou lá tem uma novidade diferente, né? Agora a gente está atuando dessa forma, agora a gente faz isso, trouxe uma tecnologia assim. Então, assim, gente, é uma corretora muito completa, obrigado, muito boa de trabalho, porque, assim, não basta ser, né, André? Tem que fazer, né? E a palavra faz. Então, eu que agradeço muito a oportunidade, espero revê-lo em breve aí num outro podcast, num assunto que eu adoro falar, né? Eu gosto de falar. Gente, obrigado. É isso aí.